Papo com especialista. Dessa vez trouxemos Fernanda Steffens. E a gente falou sobre muita coisa, principalmente importação de produtos perecíveis, alimentos, novas importações, embargos e dicas, inclusive, para você que quer ser palestrante. É sério, a gente foi do A a Z. Foi um papo de importador falando com o importador. Está interessado, interessada? Então acompanhe esse vídeo que está muito legal, esse papo com o especialista. Solta a vinheta e acompanhe esse vídeo. A gente está esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu trago a Fernanda Steffens. Ela é importadora, ela tem livro escrito, ela é palestrante e ela, além de tudo, trabalha com importação de alimentos. Então, assim, a gente vai trocar uma boa ideia sobre muita coisa de importador para importador. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer ter você aqui conosco no canal. Eu estou para te chamar faz muito tempo. Obrigado por ter aceito. Imagina, Thiago, obrigada. Quem agradece o convite sou eu. Fiquei bem feliz, né, pelo convite. Vejo que sempre compartilha bastante conteúdo aí nas redes e já é bem conhecido aí do comércio exterior, né? Eu tento, né, colocar um pouquinho das informações, um pouquinho que eu sei para o mercado. Eu acho que a gente precisa colocar conteúdo bom no mercado, tirar essa ideia de que comércio é difícil, não é para todo mundo, é burocrático demais. Vamos eliminar isso. Então, essa é a minha grande ideia, trazer conhecimento para todo mundo. Né? Fala um pouquinho de você, Fernanda, se apresenta, fala um pouquinho da sua história, que é legal isso para o pessoal. Então, eu já atuo aí no comércio exterior há 15 anos, né? Sempre fiquei mais na parte de compras, então na parte de importação, eu atuei muito em indústria também. Então, trabalhei com foco em importação, pouco exportação também, e em diversos segmentos, né? Trabalhei principalmente no têxtil, trabalhei com alimentos, né? Trabalhei quase 6 anos na importação de alimentos, e há quase 2 anos eu resolvi empreender. Então, atualmente, eu tenho minha consultoria. E, além disso, né, eu sou graduada e pós-graduada na área, sou palestrante também e dou treinamentos em company para prestador de serviços, tudo que é relacionado à área de comércio exterior. E também tem um livro, né, publicado na Amazon sobre KPI, os indicadores para comércio exterior, que é para ajudar ali na gestão das empresas, na performance, na eficiência operacional. E agora eu estou lançando a segunda edição, que vai ser a versão física, e com muito mais conteúdo, e já está no pré-lançamento, né, e logo já vai ser lançado nesse mês, e entregue aí para o pessoal, né. Então, essa basicamente a minha atuação, né, muito fortemente na parte de comércio exterior, na consultoria atualmente aí para as empresas que querem importar, que já importam, precisam melhorar processos internos, né? Então, atuo basicamente com isso. É muito interessante que você tocou num ponto, né, que você falou que você trabalhou com têxtil, você trabalhou com produto acabado e você é especialista em alimentos, né? E aí me vem na cabeça aquela ideia, alimento é difícil, alimento é complicado, tem uma série de certificações e tudo mais. Existe muita diferença, Fernanda, entre produto acabado, digamos assim, produto seco do alimento, o que precisa de um passo a passo antes, o que é necessário fazer para trazer alimento. Tem muita gente nesse mercado tentando trazer alguma coisa nova para cá, né? Sim, tem alguns pontos, tá? Porque, assim, até dentro do segmento de alimento, existem ainda o tipo de alimento, né? Então, por exemplo, você pode trazer um produto já acabado, né? O seco, por exemplo, um pacote de macarrão, ou pode trazer uma carga refrigerada, um produto perecível, né? Por exemplo, uma carne refrigerada, um salmão fresco, ou alimentos congelados, né? Carne, pescado, outros tipos de produtos. E cada produto ele tem uma particularidade. Então, por exemplo, se você importa um produto que é de origem animal,
ele vai ter a anuência ali do mapa, né? Então, você vai ter um procedimento diferente, as certificações também, né? Você vai ter que ter, por exemplo, o CIF, o local que vai armazenar, ele precisa estar habilitado pelo mapa. Então, tem uma série de documentação que é exigida, além dos trâmites que acontecem na fronteira, no aeroporto, no porto, né? Onde você vai desembaraçar o seu produto. Então, existe a parte da vistoria, se é uma carga congelada, refrigerada, ele precisa estar dentro da temperatura ali obrigatória em legislação, né? Então, a carga congelada, ela precisa estar em menos 18. Então, assim, se passar disso, né? Se for menos 15, por exemplo, a carga, ela pode ser até rechaçada. Então, se constatar que a carga sofreu alguma alteração na qualidade, ela pode até ser devolvida para o exterior. A questão de rotulagem do produto também. Então, hoje, por exemplo, o mapa, ele aceita, né, somente alteração nos dados do importador, exportador ou endereço. Então, se tiver qualquer outro dado errado, a carga, ela retorna. Ela não pode ser alterada a rotulagem aqui no Brasil. E um ponto interessante é que eu já tive um problema desse, porque uma carga de panga, né, que veio do Vietnã, ele veio com o dado, com o ano da validade da fabricação 0202, ao invés de 2020, né? Ano de 2020. Então, todas as caixas que tiveram esse problema tiveram que retornar para o exterior. Claro que o restante do produto você consegue nacionalizar. E aí também tem a questão comercial, se devolve tudo, se não devolve, se reembolsa, se manda a carga, o exportador manda um outro, só devolve o dinheiro, mas tudo depende do mapa. Então, às vezes, o mapa ele autoriza incinerar aqui no Brasil, às vezes ele não autoriza. Se a carga está com algum problema, às vezes passa para virar ração. Então, tem uma série de procedimentos que você tem que cuidar muito bem da logística para não ter problema. E tem outros casos, né? Por exemplo, você vai importar uma batata congelada. Aí já não é anuência do mapa, é uma anuência da Anvisa. Então, já é um outro procedimento, são outras regulamentações que você tem que se atentar aí com a sua empresa. E também, depois do desembaraço, né, existem outros pontos, que é o local de armazenagem. Então, por exemplo, se você importa... Eu trabalhei com todos esses produtos, tá? Porque como eu trabalhava numa distribuição, passava todo tipo de produto pela minha equipe. Então, por exemplo, se você importa farinha, precisa ter um local adequado, né? E sempre fumigado. Não sei se é fumigado, eu acho que é outra palavra, que é justamente por conta dos parasitas, que é muito fácil passar parasita para a farinha. Então, se você armazena junto com o outro importador, às vezes a carga dele está condenada, ele vai infectar a sua carga também. Assim como o alho. O alho, ele também não pode ser armazenado nem transportado com outro produto por conta da contaminação, né, ali do cheiro, o cheiro forte e tudo mais. Então, veja como você tem que ter um cuidado com essa carga, né? E também ali tem os produtos secos, né? Então, você importa, por exemplo, um azeite, aí tem o mapa vegetal também, você tem que habilitar, assim como a bebida, né? Então, tem que fazer habilitação, e cada... Então, dependendo do tipo de produto ali, tem a pior parte é essa questão perecível, quando você vai comparar com outro produto, né? Assim como importar uma carga química, também tem suas particularidades, alguma carga frágil, explosivos, né? Então, cada carga tem a sua particularidade. Só que a questão do alimento, ele tem um vencimento para consumo. E é nisso que você tem que, né, se atentar ali, cuidar para não acabar perdendo a carga. E desperdiçando comida, né? Afinal de tudo, é um alimento, então isso é muito risco, né?
contaminação também. Então, além de você perder o seu estoque, ainda você tem que pagar para incinerar, né? Tem que ser um local habilitado, tudo mais. Então, a importação de alimentos, sim, ela é burocrática por conta de todos os riscos que envolvem. Você tocou no assunto de incineração e eu tive uma lembrança, uma vaga lembrança. Eu trabalhei muito tempo Então, atrás. deve ser boa. Não foi ruim, não. Mas Então, eu tive uma. a incineração já é porque algum problema deu. Era uma carga de um cliente aqui em São Paulo que ele trazia mirtilo. Mirtilo, acho que era do Chile ou do Uruguai, não vou lembrar exatamente de onde. Uhum. Carga aérea chegou no aeroporto de Guarulhos, não sei por quê, o mapa não autorizou a entrada. Não sei se ele fez ali pó, eu não sei que rolo que foi. Eu lembro do seguinte, falaram, não tem como nacionalizar essa carga. Além disso, ela está perdendo a validade e tem que incinerar. O tempo de incineração, na época, isso, pensa, foi antes de pandemia, era acho que 15 dias úteis para aprovarem a incineração. Quanto tempo não se gastou de armazenagem disso? E mais a logística, porque são locais habilitados para fazer esse serviço, né? Exatamente. Então, foi uma. Eu lembro dessa questão da incineração do mirtilo. E aí eu lembro do despachante que eu trabalhava, ele falava assim: mas por que não a gente manda de volta? Não, não pode. Não pode, porque já adentrou aqui, já tentou fazer ali, não deu certo. Não sei que rolo que foi. Eu sei que isso demorou em torno de 45 dias para ser resolvido. Jesus amado. Os trâmites são bem burocráticos, bem demorados, porque assim, dependendo da anuência, né, você precisa da liberação do mapa ou da Anvisa e da Receita Federal, né? Então, e aí você tem mais o tempo ali para, porque no final das contas, quem a gente presta conta é a Receita Federal, né? Então tem que estar tudo documentado, tudo mais. Mas ainda, Thiago, que essa carga vocês conseguiram incinerar, porque tem carga que não pode. Por exemplo, eu recebi, no Brasil a gente não pode importar produtos in natura. Então, por exemplo, eu tive uma carga de gergelim, que o fiscal do mapa identificou que ele não passou pelo processo de torra na origem, né? Eu acho que o gergelim veio da China. Veio junto com o outro, ele era parte do container só, porque a gente trouxe o container, tinha algas, tinha nori, né? Tinha outras partes ali orientais, e uma pequena parte era de gergelim. Então, olha o que acontece. Ele identificou que não passou pelo processo de torra, e o pior é que não podia incinerar, porque ele não podia sair nem do container essa carga. Porque como ele é um produto in natura, ao ser aberto, ele podia conter ali micro-organismos, né, bactérias e tudo mais, que no nosso meio ambiente se torna nocivo. Então, por isso essa questão de fumigação, né, madeira, tudo mais. Por causa dos animais, os bichinhos, os insetos que podem vir junto. Então, começou ali um dilema de devolver a carga, mas o exportador também não queria essa carga, porque era muito custo mandar de volta, né? Então, no final das contas, ele aceitou, então a gente devolveu essa carga e aí ele teve que fazer o ressarcimento do valor, tudo mais, mas foi um custo gigante, porque a gente teve que devolver para a China um container com bem pouca carga ali, que o gergelim é super barato, então, nossa, foi bem ruim, assim, mas não foi uma culpa nossa, né? Porque os trâmites ali diziam que deveria ser com o processo de torre, não veio. Mas essas situações são bem comuns, assim, né? Por isso que é importante ter uma inspeção lá no exterior, né? Essas empresas que fazem inspeção no exterior justamente para minimizar esses riscos. E você fala disso, me vem na cabeça uma situação tanto quanto diferente. Um produto aqui de um importador que eu conheço, eles trouxeram 25% do produto, foi rejeitado aqui no Brasil. Não tinha nada a ver com alimento nem nada. Uhum. Vamos devolver à China. Foi a solução encontrada. Não, vamos devolver. Então. Falei, gente,
vocês vão ter que arcar com exportação disso. Não é mais fácil você eliminar essa carga, não sei, colocar, sucatear, sei lá, qualquer coisa. Não, muito caro. Eu falei, faz o seguinte, então, conversa com o exportador, fala que 25% da carga foi rejeitada, pede desconto na próxima invoice, ou então, não sei se é o caso, mas você compra uma próxima carga com um desconto XYZ daquilo. E esse valor, você sucateia o produto, né? Você manda, não, uma boa ideia. Pensa a solução logística que resolveu o caso, porque, gente, você mandar de volta para a China, fazer exportação, alugar container, não é todo container que é aceito. Uhum. É muito difícil. Então, não é pura e simplesmente vamos devolver ao fornecedor. Não é bem assim. Estou errado? Não, é complicado mesmo, é burocrático. E assim, é cheio de prazo, né? Então, você coloca um prazo, o mapa te coloca um prazo, aí você tem um prazo para sair a carga do Brasil, prestar as contas ali, e depois você pede restituição dos impostos, né? Se você já tinha nacionalizado. Mas é bem complexo mesmo essa parte, por isso tem que cuidar muito, tem que ter um alinhamento prévio muito bem elaborado, tem que ter um checklist e tudo mais, só que às vezes o problema existe muito também, por exemplo, no Brasil nós temos um mapa, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária. No exterior também, cada país tem o seu mapa, né, digamos assim, igual a Argentina tem o Senasa. Então, teve um período que o Brasil não conseguia importar merluza da Argentina, porque o governo da Argentina determinou uma quantidade X de parasitas, né? Porque todo alimento tem parasita, né? Só que existe a quantidade aceitável. E o Brasil tinha uma outra determinação. Então, quando chega na fronteira, não passa, porque os alimentos, eles passam por uma análise, né, laboratorial, às vezes é só a vistoria ali, é um trâmite mais rápido, mas às vezes tem uma análise química também, né, biológica, tudo mais. Então, essa questão não passava nenhuma carga. E aí teve que entrar em consenso, né, os dois órgãos ali, para que pudesse ter de novo esse relacionamento, porque o Brasil importa bastante merluza. Então, e era época de quaresma, tudo mais, né? Então, às vezes tem trâmites que nem dependem do importador, né? A gente só fica ali sofrendo mesmo, tentando resolver. É bem complexo. É muito, muito engraçado, porque você falou, né? São órgãos de países diferentes, órgãos similares, de países diferentes que precisam entrar em acordo. E eu fico pensando o seguinte, por exemplo, você falou do parasita da merluza, e o parasita da mesma merluza aqui no Brasil. Gente, se não tiver consentimento, eu acho que essa é a palavra, não faz. Tem que ter um acordo, não adianta. E além disso, né, Fernanda, por exemplo, eu sempre falo que tem produto lá fora que é aceito e produto aqui que não é aceito. É por conta disso? É por conta desse consentimento? O que impede, por exemplo, um produto de ser importado de lá para cá? Falando no geral, claro, né? Então, por exemplo, né, a carne de porco. A carne de porco in natura, ela não pode ser importada, porque hoje o Brasil ele está livre da peste suína. E aí ele não pode ter esse risco de, novamente, né? Hoje o Brasil ele é livre também da febre aftosa, né? Da carne bovina e também da peste suína africana. Então, in natura não dá para importar. Pode importar defumado, né? Industrializado, tudo bem. Mas in natura não. Tem também problema de camarão. Então, teve uma época que o camarão do Equador estava proibido fazer importação. E aí, na época, né, caiu uma liminar e aí a importação foi autorizada. O que acontece? Todo mundo saiu correndo para importar camarão do Equador, né, vários importadores, inclusive nós. Então, a gente fez a importação. Quando chegou no Brasil, quando atracou o navio, novamente entraram com a liminar e não podia nacionalizar a carga. E quem nacionalizou esse tipo de carga teria que voltar, buscar, né, o que já foi vendido, se tinha ainda no mercado, e isso é controle de lote, né, vai pelos lotes, controle e tudo mais,
E aí, o que já foi comercializado para consumo humano, tudo bem, porque assim, ele não estava condenado, né? Era uma outra tratativa ali entre Brasil e Equador, e questão de abastecimento interno também, né? Tem vários poréns, né? Igual um ex-tarifário ali da vida. Então, o que acontece? Quando o navio chegou, não podia mais nacionalizar, então a gente teve que mandar a carga de volta. Então, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer no comércio exterior, e aí tem vários outros motivos, né? Igual ali, que nem eu comentei, essa parte do gergelim in natura também não pode. Então, é muito importante que você veja as determinações de cada produto que você vai importar, né? Então, quando você importa um produto, por exemplo, de mercearia, digamos, um achocolatado, um doce de leite da Argentina, ele se torna até mais simples, porque quando é um produto que já tem uma embalagem ali, que ele já é pronto para revenda, né? Então, ele já vem ali, não vai passar por nenhum processo industrial, ele não vai passar por um novo processo que vai ter uma outra embalagem, ele já vem etiquetado, já vem tudo certinho para venda para o cliente final. Agora, quando é do food service, né, que é quando você vende para restaurantes, para bares, aí é uma outra forma, porque aí você não é uma embalagem final. E quando você vai vender ali no supermercado, por exemplo, né, ele já vem bem prontinho, tudo mais. Claro que as regras são as mesmas, né? Mas aí você não tem aquele manuseio, aquela manipulação da carga. Então, depende muito. Por exemplo, eu importava muito salmão fresco do Chile. O salmão fresco, do momento que ele foi abatido até o momento do consumo, ele tem 20 dias só para fazer o consumo, né? Ele é fresco, ele dura 20 dias. Quando ele está vencendo, não foi consumido, não foi vendido, algo do tipo, tem que congelar. E aí a empresa tem que filetar, né? E fazer a venda ali. O que acontece? O salmão fresco, ele é muito mais caro. Então, a partir do momento que você tem que congelar para filetar e vender, acaba perdendo, né, o lucro, porque você pagou mais caro e tem que vender mais barato. E além disso, tem os custos. Então, é um mercado muito dinâmico que vai mesmo de produto a produto, né? Mas tem que cuidar muito com essa questão ali do que pode e que não pode importar. E também os países, né? Às vezes tem um produto que você pode importar, mas de determinado país não, porque às vezes ele tem alguma consequência lá, né? Como uma doença contagiosa e não pode, né? Assim como também acontece essas sanções, né? Para o Brasil. Às vezes o Brasil vai importar frango para a China, de repente não pode mais, né? Então, deu ali algum problema, gripe aviária e tudo mais, né? Então, acontecem esses bloqueios. E ele não tem, assim, um prazo definido, né? Você tem que ir consultando, tem que ir consultando mesmo. E aí você já me fala também um pouquinho dos embargos, né? Sem querer, às vezes tem uma questão de interesse, ou uma questão mesmo das febres, gripes aviárias, por aí, etc., que impedem pura e simplesmente desses produtos de entrarem no país ou de saírem do país. Embargo, gente, eu já coloquei algumas aulas no canal sobre embargo e teve pouca visualização. Por quê? Porque embargo vem aquela ideia de, não pode. Mas por que não pode? O que aconteceu para aquilo ser bloqueado? Quando não pode, né? E até quando não pode, né? Normalmente, me corrija se eu estiver errado, o embargo ele tem um tempo estimado de início e final. Então ele pode ser postergado, mas ele tem início e final. Ele pode acabar antes, né? É a mesma coisa, incentivos para importar, por exemplo, a sardinha. O consumo nacional de sardinha é muito alto, né? Come sardinha enlatada, sardinha crua, né? Tem aquele home office, que é a sardinha com a cebola, com conserva, que é muito famoso aqui no Sul. E então, sempre em fevereiro, talvez tenha mudado isso, é aberto uma cota para não sei quantas toneladas que você consegue importar sardinha sem imposto de importação, o imposto zerado. Então, isso incentiva, porque o abastecimento interno ele não é suficiente, então acaba incentivando a importar. Eu trazer sardinha de Oman, por exemplo, né? Então,
o alimento, ele vem, essa parte de agro, tudo mais, né? São de países, nossa, super aleatórios, assim, vem de muitos países que outros produtos eu não trabalhava, né? Quando a gente trabalha com um produto acabado, têxtil, né? Têxtil é Ásia, né? Bangladesh, Índia, China. Aí tem a parte de máquinas, peças, geralmente ali Europa, né? Alemanha, Suíça e outros países ali da região. Mas alimentos é de tudo quanto é canto mesmo. É bem engraçado, assim. E você me falou tudo quanto é canto, né? Eu já trabalhei fazendo o contrário, a exportação disso. Eram demandas que vinham, tudo bem, a grande maioria era demanda falsa, mas que vinha de países mais nada a ver, tipo, Iêmen já veio demanda da Nigéria, já veio dos países mais pobres possíveis, pobres no sentido de poder de compra, vinham demandas absurdas. No final, eu via que aquilo era um pouquinho falso, não fazia muito sentido. Aparece esse tipo de coisa para você também? Sim, tem, até porque assim, né, esse tipo de país, ele não tem indústrias, né, ele não tem força de trabalho, então são países que ou vivem de turismo, ou vivem desses alimentos, né, essas produções bem regionais mesmo, assim como um azeite, né, por exemplo, o azeite, a qualidade do azeite europeu, né, ele é superior ao brasileiro, porque tem questões ali de nutrientes da terra, tem toda, é a mesma coisa, os fertilizantes que são importados pelo Brasil, né, então existe toda uma área técnica ali que entende da acidez do azeite, né, azeitona, tudo mais. Então, tem toda uma parte técnica ali que identifica essa qualidade. E o azeite, né, por exemplo, ele tem que cuidar muito com a armazenagem, porque até lá no rótulo ele pode perder a qualidade e não é, né, o que realmente está sendo vendido ali, você paga caro e não tem a qualidade, a acidez necessária que é para o seu alimento, né? Então, tem que cuidar muito no armazenamento, até mesmo em casa, assim, né? Imagina numa empresa, numa distribuição. Esse tipo de produto, agora falando especificamente de alimento, ele costuma dar um canal diferente de verde? É muito mais comum dar canal diferente de verde? Ou é meio que ilusório isso? Não, acontece, mas assim, a liberação é rápida. Ela é mais rápida do que outros produtos, né? Porque o alimento ele tem prioridade. Então, principalmente se ele for fresco, aí o que a gente fala, né? Um alimento fresco, perecível, né? Ele tem prioridade nas liberações, nas vistorias e tudo mais. Só que ele não tem prioridade lá para cruzar a fronteira, por exemplo, né? Então, quando é uma carga rodoviária, tem que ter esse cuidado com o fluxo ali das fronteiras. Mas essa questão do canal verde, canal vermelho, ele vai depender muito ali do histórico da sua empresa, se é algum outro um alimento, por exemplo, se é uma carne, é mais suscetível ir para o canal vermelho, né? Às vezes até cai no verde e tudo mais, mas depois ainda tem uma vistoria. Um ponto importante, né, sobre isso são as vistorias no porto, porque as cargas refrigeradas, congeladas, você tira o container lá da tomada para posicionar ali para vistoria, né, na câmara fria, para o fiscal do mapa averiguar ali a temperatura, né, pegar uma amostra. Então, às vezes, se o container é tirado muito tempo antes, e se é um dia muito quente, acaba perdendo temperatura e pode dar problema na vistoria. Então, tem todos esses pontos que tem que estar muito bem alinhado. Então, é importante ir no porto, entender a estrutura, entender quanto tempo estão tirando da tomada para colocar ali, para posicionar para vistoria, né? Tem tudo isso. Porque os portos hoje não têm uma estrutura grande de câmara fria, né, para vistoria. Então, isso é uma questão bem complexa aí da área, tá? É engraçado que eu fico pensando nisso por ser carga, de origem animal ou vegetal, mas que tem o tempo de validade, digamos assim, curto, ele tem que ser analisado antes, mas de fato, um dia mais quente, você perde todo o lote do seu container. Sim, assim como a carga do Chile.
A carga do Chile, por exemplo, né, tem épocas que tem as nevascas, que os caminhões eles ficam totalmente bloqueados na estrada, né? Então, o que acontece? Se não cuidar, o salmão ele pode acabar congelando. Então, porque ele vai estar com uma temperatura negativa, né? Então, nessas épocas mais então, esse efeito climático, né, nessas épocas mais frias do inverno, tem que cuidar muito com isso também, justamente para o salmão não congelar, porque o caminhão ele fica bloqueado nas estradas, aguardando lá a liberação, né, limpeza de neve e tudo mais, então é tudo com emoção. É com emoção a importação de alimentos. Aliás, o que não é com emoção na nossa área, né? Eu nunca vi alguém de... Eu tenho 41, eu nunca vi alguém de 40 anos não ter cabelo branco. Eu escondo um monte, mas eu tenho um monte aqui. É tudo emoção também, né? Você fala isso. Mas assim, quando você tem uma carga que vence em 20 dias, né? Do Chile até tá ali no seu depósito, você já perde 7 dias. Então, é uma coisa, é uma carga de, às vezes, R$1 milhão, né? O salmão, ele passa de R$1 milhão, às vezes. Então, é bem complexo, assim. A gente é uma pessoa que cuidava só disso, porque precisava realmente ter 100% de atenção, porque basicamente não podia errar. Agora falando um pouquinho, mudando um pouco de parâmetro, mas nem tanto, eu recentemente eu tive alguns clientes que pediram certificação de alguns produtos. Então, eu tive um cliente que teve certificação de painel solar, um outro que me pediu de brinquedo, etc. Importadores novos. Para certificação de produtos alimentares, que é o mais o seu foco, existe um tempo para isso? Leva-se tempo? O que é necessário para ser feito? É só a junção de documentos? O que Fala assim, rapidamente, né, Fernanda? Não precisa dar aquela baita aula para a gente, mas o que precisa exatamente para um importador que quer entrar nessa parte de alimentos agora? Depende assim, o que a sua empresa vai atuar, né? Por exemplo, se ela vai só revender, né? Ela vai precisar, sim, da liberação. Tem a questão do mapa e da Anvisa, mas da Anvisa ali é uma questão sanitária, né? Então é resolvida ali com o Estado, com a cidade. E tem a questão do mapa, que aí é o CIF, né? Então a empresa vai ter que ter CIF, e aí vai depender ali, por exemplo, você vai manusear o alimento, né? Você vai ter uma indústria, você vai embalar, depende ali o que você vai fazer. Então tem que ver se você vai só revender ou se você precisa de um outro especialista, porque aí você vai ter que ter o veterinário na empresa, você tem que ter um veterinário se você trabalhar com origem animal, e vai estar ali o fiscal, né, do mapa, do Vigiagro, ele vai acompanhar ali as chegadas, as cargas importadas, tudo mais. Outro ponto que precisa tramitar ali nas importações é o certificado sanitário internacional. Esse não tem escapatória, né? Então, o exportador ele vai ter que mandar o certificado sanitário, né? Tudo certinho, com as especificações do produto, tudo mais, né? Por exemplo, o pescado, se ele é de cativeiro, ou se ele extrativo, pesca extrativa, acho. Então, ele vai ter que estar especificado, né? Porque se ele é selvagem, por exemplo, né? Retirado direto do mar, ele pode ter outro tipo de contaminação. Quando ele é de cativeiro, ele tem um controle ali da alimentação, a comida, né? Quando ele é selvagem, ele está ali no ambiente natural dele, com a alimentação dele, né, natural. Então, tem todo esse ponto, assim. E daí as documentações normais, né, certificado de origem e tudo mais, mas é basicamente isso. Eu acho que o mais crítico é quando você lida com cargas de origem animal, que aí você tem perigo de salmonela, né, que salmonela, se for constatado ali na amostra, é devolução, ele não tem o que recorrer aqui no Brasil para entrar mercadoria. Não existe, para salmonela, não existe ali um mínimo e um máximo. Constatou salmonela, tem que devolver. Porque ele causa morte, né? Sim. É um risco muito grande, eu diria, para um produto ou para uma certificação que você não tem, né? Então, você tem que ter todo esse controle. Vai para animal ou vai para humano se alimentar disso.
complexo, bem complexo mesmo. Agora, mudando um pouquinho a chavinha, eu sei que você é palestrante também. Sim, falo muito. E é um ramo muito legal, né? Eu já dei lá minhas 2, 3, 4 palestras, eu me sinto feliz com isso. Como é que se torna palestrante nessa área tão fechada que é a nossa área de Comex? Dá um pouquinho do seu histórico, ou como você pisou nessa parte de palestra. Primeiro, assim, né, tem a questão de habilidade. Então, tem 2 pontos que eu acho importante analisar. Às vezes a pessoa ela não tem essa habilidade de se comunicar em público, né? É mais tímida, tudo mais, o que não é um ponto meu, porque desde adolescente, desde criança, eu sempre fui muito extrovertida. Então, aquelas homenagens na escola, apresentação de trabalho, eu sempre era a pessoa que apresentava. A equipe fazia e eu apresentava, né? Eu era essa pessoa. Então, falar em público para mim nunca foi problema. Mesmo assim, eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de comunicação, né? Então, eu investi nessas habilidades e eu estou sempre aprimorando. É uma coisa que não tem fim, né? A gente tem que ir melhorando nosso vocabulário, identificando quem é o nosso público. Mas, na área de comércio exterior, eu acho que o mercado em si está um pouco carente de pessoas especialistas realmente que tenham segurança, né, em falar, em passar o conhecimento. Então, o primeiro ponto que você quer ser palestrante de comércio exterior, você tem que ter domínio do que está falando. Não é, por exemplo, assim, hoje eu não dou palestra sobre do INPE, eu não sou despachante aduaneira, né? Então, essa questão de falar sobre Siscomex, né, tudo mais, não é a área que eu domino. É uma área que sim que eu poderia estudar, eu tenho curiosidade, eu fiz cursos até, né? Mas não é a área que eu domino, não me sinto preparada hoje, né? Porque eu também não quero ir lá falar coisas que já estão aí, né, sendo disponibilizadas gratuitamente, tudo mais. Então, o meu foco realmente é ter profundidade no que eu estou passando, com base na minha vivência, né? Então, mas para ser palestrante, então, eu sempre digo, né, que é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Você trabalha oratória, faz um curso, uma comunicação, e na área de comércio exterior você tem que focar numa coisa que você conheça. Então, eu gosto muito de falar sobre, né, essa parte de Comex, tem várias áreas que eu já lidei, eu tenho o meu curso né, disponível na Hotmart, então são temas que eu busco aprofundar e eu trago sempre exemplos do que eu vivi. Então é muito importante não ficar lá só dizendo o que é isso, o que é aquilo, mas você linkar com o que você viveu. Então, as pessoas têm curiosidade de saber na prática como é exterior, né? Porque eu fiz faculdade, pós, mas você sai com um conhecimento bem amplo, na forma macro, né? Agora, na prática, você conhece outros caminhos. E o palestrante, ele vem dessa forma, né? Para simplificar ali os processos, tudo mais, e fazer você entender a aplicabilidade daquilo que você aprende na prática. Então, porque a gente vai olhando, vai lendo tudo, acho que é tudo um bicho de 7 cabeças, né? Mas se você realmente ter um tempinho ali, estudar tudo mais, você consegue desmitificar tudo isso. Então, para ser palestrante hoje, primeiro ponto é você tem que estudar oratório, né? Só querer sair falando, né, o que sabe, mas porque você tem que ter um raciocínio de início, meio e fim. Então, você tem que concluir o teu raciocínio para que as pessoas não saiam de lá com mais dúvidas do que entraram, né? E também manter ali, disponibilizar o contato para trocar ideia. Eu tenho muita gente que me procura para trocar ideia, que ou lê o meu livro, mas eu acho que, assim, para iniciar, é muito válido você iniciar com criação de conteúdo. Então, o que me abriu mesmo as portas ali para iniciar essas palestras foi o meu livro lá de KPI, que, né, o pessoal começou a ler, começou a gostar, começou a me convidar para participar de uma live aqui, uma live ali, e o negócio foi fluindo naturalmente. Então, a primeira coisa, você tem que mostrar o seu conhecimento em alguma coisa, construindo conteúdos. E quando eu falo construindo conteúdos, né, fica jogando lá no chat GTP e publicar como se você tivesse escrito, porque dá para perceber de longe o que é, né, de inteligência artificial e o que não é.
Então, isso é muito importante também. Mas essa parte de criação de conteúdo, às vezes você escreve um artigo que chama atenção, que viraliza, e aí acaba te abrindo portas para falar sobre aquele tema, né? E geralmente é bom você falar sobre algo que ninguém está falando. Por exemplo, hoje a do INPE, muita gente está falando sobre a do INPE, né? Mas tem vários outros frentes do comércio exterior que estão esquecidas, digamos assim, partes técnicas, né? Ou ali estratégicas que podem ser abordadas, tá? Então tem que buscar ali o diferencial mesmo dentro da área. E, bom, você me falou sem querer, e seria, inclusive, a próxima pergunta, o que veio antes? Foi seu livro, depois a palestra? Uhum. O que te motivou a falar, vou escrever um livro agora? Porque eu acho que muito disso é seu, né? Vem de você. O que te motivou a escrever o livro sobre KPI da Comex? Então, desde o início que eu entrei no Comex, que eu era assistente, eu já atuava com KPI. E depois isso foi fortalecendo. Então, eu entrei numa empresa que eu tinha muito aquele problema de percepção, né? Antes era tudo mais rápido, agora está tudo muito ruim, está muito devagar, atrasando. Eu falei, não, vamos estruturar isso aqui. Então, eu comecei a criar os indicadores, justamente para que a gente pudesse avaliar se realmente as reclamações faziam sentido. E, na verdade, a gente constatou que estavam mais rápidas as liberações, né? Então, o KPI eu sempre implementei nas empresas, e principalmente na última empresa foi ainda mais intenso esse trabalho, né? Porque era uma empresa que eram só 2 importadores, quando eu saí já eram 20, era um grupo de empresas, então eu tive que estruturar, e para isso não tem como sem ter uma métrica. Então, eu primeiro fiz esse trabalho dos KPIs, e depois foram vindo os convites, né? Porque, assim, sinceramente, eu até pensava, né, em virar palestrante e tudo mais. Mas a rotina para quem trabalha com Comex ali no operacional é tão corrido que você acaba não, né, disponibilizando tempo para esse tipo de coisa. Então, acaba passando. Mas o que acabou me abrindo portas mesmo foi essa questão, né? Até porque, assim, quando você trabalha, né, tá no mundo corporativo, às vezes não é toda empresa também que vê com bons olhos, né? Você tá dando palestra, porque aí você, às vezes, tem que ser na de trabalho e tudo mais, então tem que equilibrar tudo isso, né? Então, a sua rotina, às vezes, não permite, mas depende de cada caso. Eu aconselho muito, né, a criação de conteúdo ali, tem que se expor, aparecer justamente para criar essa conexão com as pessoas e essa confiabilidade do teu conhecimento. E volta ao caso, né? Porque eu digo que isso tudo é um ciclo. Mas, por exemplo, quando eu comecei o canal, eu falei sobre radar. E aí Uhum, eu fui falando, fui vendo que tinha movimentação e fui criando, né? Hoje em uhum, dia tem o livro, etc. E o próprio, quando você fala de KPI em Comex, me veio na cabeça, bom, a pessoa é mestre, pelo menos eu li o livro dele na faculdade, hoje eu consigo conversar. O professor Nicola Minervini, ele fala de KPI há uhum. muito tempo, e as pessoas não davam atenção para isso. E ele tem uma lista gigantesca de KPI. Ele comprou meu livro, ele me mandou mensagem no LinkedIn. E o Nicola, Conhecia ele. ele Uhum. é maravilhoso. E ele tem uma lista, e ele não chama de KPI, acho que ele chama de outra forma, muito antiga. Mas outro dia eu parei e falei, professor, vamos fazer um simulado aqui. Eu fiquei 40 minutos com ele. Porque tem que fazer esse tipo de pergunta. Ele chama de diagnóstico do Comex, se pode exportar ou não. Maravilhoso, maravilhoso. E tem que ter isso. É necessário que tenha isso para todo mundo, né? Porque, Fernando, eu te falo, a teoria do Comex é maravilhosa. A Uhum. prática é muito difícil. É. E assim, né, a pessoa ali que atua com o Comex, o profissional de Comex, ele tem que sair um pouquinho da caixa e sair dessa parte de operação, operação, operação e pensar um pouco estratégico, porque senão você vai ficar a vida toda ali, né, como um analista, você não vai conseguir um cargo de liderança, porque você precisa entrar um pouco mais na parte estratégica de comércio exterior.
E muitas empresas hoje veem o Comex como uma área de suporte, porque dentro da indústria, né, nem sempre é visto como uma área estratégica, ela é visto como uma área operacional. Então, o profissional de Comex ele tem que trazer outra visão ali, justamente para crescer isso no mercado, né? Isso vai trazer ali, um retorno em questões salariais, né? Reduções de custos para as empresas, outras alternativas, cenários, tudo mais. Então, o profissional de Comex que está ali na operação, ele tem que pensar um pouco fora da caixa, mais estratégico. Eu sei que não é fácil, porque é muito corrido, mas trazer um pouco dessa visão, nessas métricas, justamente para poder dar um passo a mais ali na carreira mesmo, né? Agora a gente já está chegando no finalzinho dessa conversa e eu estou Foi muito crescendo. rápido, nossa. É muito rápido, gente. Eu tenho que aumentar isso aqui, eu dar um jeito de fazer alguma coisa um pouco melhor. Eu vou pensar em alguma coisa. Dá uma dica para esse pessoal que está começando na área, ou quem quer começar a importar alimento, ou enfim, onde buscar isso, o que fazer para não dar topada por aí, errar e desanimar. Então, para quem quer importar alimento, trabalhar, né, ou até prestar serviço de alimentos, é importante ali acompanhar os materiais do próprio site ali da Anvisa, né, que é lá no gov.br, o mapa, ler toda a documentação, o que é necessário, ver a NCM correta, entender as tratativas, se pode importar, se não pode, o que é exigido, e principalmente ter tudo muito bem conferido antes da carga embarcar, né? O alimento, ele é um pouco mais arriscado naquela questão de, depois a gente vê, não existe isso para alimento. Você pode ter um risco bem grande aí na operação, né? E aí outros riscos vêm, né? Multa, tudo mais. Então, a gente sabe aí os riscos dentro do comércio exterior. Para quem quer ingressar, agora outra dica, né? Para quem quer investir aí em crescimento na área, empreender, ou da palestra, treinamento, tudo mais, né? Invista em conhecimento, né? Participe aí de aulas que tem bastante vídeo, tem bastante conteúdo, tem bastante canais aí com materiais bons, e tentem aplicar isso na empresa de vocês. E eu sempre costumo falar, né? Você trabalha ou constrói? Porque às vezes está lá na empresa reclamando, mas assim, você tem que pensar em absorver todo aquele conhecimento para você, né? A partir do momento que você vê que não está aprendendo mais nada, você tem que mudar de empresa, ou pedir para mudar, fazer uma carteira diferente dentro da sua empresa, né? Algo do tipo que vai te agregar. Então, assim, é muito perda de tempo você ficar 5 anos, 3 anos fazendo a mesma coisa. Então, a partir do momento que você sente que não está mais aprendendo, você tem que mudar. Mas isso tem que partir de você, né? Não é a empresa que tem que ficar chamando você, porque às vezes você é muito bom naquilo, a empresa não vai querer te mudar de lugar. Isso acontece muito no mundo corporativo. Então, criar conteúdos, né? Porque a criação de conteúdo não é só ganhar like. Se você criar conteúdo esperando por likes, por comentários, você vai desmotivar e você não vai mais criar. Então, você tem que criar conteúdo porque você também acaba absorvendo muito conhecimento com isso. E, além disso, né, você acaba sendo visto, tudo mais, e acaba agregando muito para sua carreira. E lá na frente você vai entender o quanto isso foi importante. E o principal de todos, né, a motivação, você não pode contar com ela. Ela é um extra, né? Você tem que ter constância e disciplina. É um tijolinho por tijolinho, não tem que ser persistente e não desistir, porque não é fácil, né? Mas se você realmente ficar firme no seu propósito, você consegue chegar muito longe, com certeza. É isso aí. É isso aí. Fernanda, como é que as pessoas te acham? É LinkedIn, é Instagram? Eu vou colocar tudo aqui na descrição, mas como é que as pessoas te acham, trocam uma ideia, enfim, dão sequência? Tem o meu site, né? O www.stephenscomex.com.br, que é o meu sobrenome. Lá tem um campo de conteúdos, então tem vários e-books que você pode baixar gratuitos ali, tá? São assuntos variados, bem bacanas de comércio exterior. Lá também tem um e-book que é sobre importação de alimentos. Tem o meu curso também, né, que é no Hotmart. Eu tenho um módulo que é de importação de alimentos e várias planilhas que eu disponibilizo. Tem no Instagram, que é o stephens.comex.
Tem o canal no YouTube, que é o Steffens Consultoria, e o meu LinkedIn também, que é Fernanda Thaís Steffens. Então, tem o meu WhatsApp também, aí o Thiago coloca ali, né, Thiago? E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né, para a gente debater um pouquinho ali. Eu gosto muito de conversar. Às vezes eu lanço aí uma aula gratuita, né, justamente porque eu gosto de conhecer as pessoas também. Então, a gente sempre troca ideias e eu acho bem bacana isso. Então, você tendo acesso ao meu site lá, baixa um e-book e aí você vai começar a receber as informações de quando tem essas aulas, tudo mais, outros materiais também que são produzidos, tá? E fica bem informado aí na área de Comex. Fernanda, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo Eu seu que agradeço. tempo, por essa aula, né? Eu falo que o Papo com o Especialista é uma aula e, gente, canal, eu sou muito feliz por você ter aceito o nosso convite, de coração mesmo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês conosco. Procurem a Fernanda, conversem com ela, façam os cursos, o curso dela, baixem os e-books dela, porque, olha, conhecimento é difícil a gente colocar, mas quando a gente põe no ar, é que o negócio é bom. Não é, Fernanda? Obrigada, Thiago, pelo convite. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.